aqui já. Tá. Caríssimos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de vocês. Que assim seja. Por que Jesus falava em parábolas? Nós acabamos de ouvir uma parábola dele, onde mostra uma festa, um evento. E o rei mandou matar os bois e tudo mais, parará, parará. E nessa condição, verificou quem tinha condições de participar daquele evento. Alguém aqui poderia me dizer o que Jesus estava querendo dizer? Qual era a mensagem que ele queria transmitir? Principalmente na hora que ele falou que nessa condição de ver quem poderia participar e que haveria poucos que iriam ser escolhidos. Escolhidos de quê? Escolhidos para onde? Se a gente for considerar que ele falou isso há 2025 anos atrás, é muita coisa, não é? Como é que eu explico para ele, qual a idade dele? 4. Como é que eu explico para ele o que é o reino de Deus? Ele vai entender? Vai. Como é que eu explico para uma criança o que é, por exemplo, a relação nossa com o cosmos? Ele vai entender? Então, vocês imaginam que 2025 anos atrás, nós éramos criança diante da evolução. Então, como é que Jesus poderia mostrar tudo aquilo que ele veio trazer? Como é que eu explico isso para uma criança? Acontece que passaram 2025 anos e nós ainda continuamos crianças. Nós não evoluímos. Ou se evoluímos, evoluímos muito pouco. A prova tal que quando eu pergunto qual era a mensagem que essa parábola quis dizer, trava todo mundo, porque qual? Então, presta atenção no raciocínio que eu vou levar a vocês, que é uma palestra hoje, que eu vou falar dele. E, na verdade, essa palestra tinha que ser, eu precisaria de 72 horas com vocês, imersão, 3 dias, para tentar mostrar uma condição que é muito importante para nós. Muito importante. Porque, veja bem, hoje, as religiões afirmam situações como certeza, sendo que nem elas mesmas sabem o motivo dessa certeza. Porque não existe uma explicação lógica em cima da certeza. Não, eu tenho certeza. Sim, mas você entende o porquê essa certeza? Não. Então como é que você pode ter certeza? Só para me entender. Então a gente coloca nas nossas vidas certos dogmas que foram nos apresentados, certas crenças que foram nos colocadas, certas interpretações que foram, na verdade, nos mostradas. E o pior, nos dando a condição da certeza, mas nada é comprovado, nada é mostrado dentro de uma razão lógica. Então, por que temos a certeza? Como é que eu posso ter a certeza sobre um fato que eu não sei comprovar ele? E por que essa condição foi nos colocada? Porque as religiões sabem que se nós mantermos dentro da devoção, a gente passa a ter a certeza de que tudo na nossa vida vai estar sendo resolvido por Ele. Sendo que se a gente analisar dentro da condição racional e até em cima daquilo que Ele realmente mostrou, Ele hora nenhuma falou isso. Hora nenhuma.
Quem falou que Jesus é o Salvador foi Paulo. Se vocês pegarem o Evangelho, hora nenhuma ele fala, eu sou o Salvador. Paulo é que afirma que ele é o Cristo Salvador. Que era um discípulo que nem conviveu com ele. E a base do Evangelho que todos nós entendemos, estudando há 2025 anos atrás, a base é o Evangelho paulino, que é o Jesus Salvador, que é o Cristo Salvador. Mas, Adriano, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar com isso, é que nós estamos, há 2025 anos atrás, ainda tendo atitudes infantilizadas a respeito do que vem a ser todo o processo da vinda de Jesus e o porquê que ele veio e tudo mais, que nós estamos baseando em cima de um evangelho que foi colocado e interpretado por um apóstolo. E que hoje, 2025 anos atrás, inclusive no final do século XIX, através de Kardec, as revelações começaram a vir à tona e a coisa não é muito bem assim. E nós até hoje estamos fingindo de árvore, tipo assim, não é comigo, e deixa eu... E as coisas não estão começando a ser compreendidas. E não adianta. Nós, oradores, temos que ter aqui o compromisso com vocês de mostrar dentro daquilo que é nos revelado as chamadas incertezas. Porque cada vez que eu tenho incerteza daquilo que está me sendo colocado, mais eu vou ter a experiência e a curiosidade de buscar o conhecimento para entender. Mas no momento que eu tenho a certeza, eu sento e cruzo os braços. Não, por quê? Não, porque é assim. Por quê? Não, porque eu tenho certeza. Sim, mas baseado em quê? E se vocês analisarem, o meu guia vem tratando dentro desse prisma que nós estamos falando aqui para vocês já há um bom tempo. Por quê? Porque ele quer provocar em vocês reflexão. Só isso. Até para dizer, ó, aquilo que o Adriano também está falando, não leve como certezas. Porque senão vai sentar e falar, o Adriano falou, está tudo certo. Não. Não, eu estou refletindo. Estou buscando em nós essa reflexão. Por quê? Porque só através da reflexão que nós vamos amadurecer. Só através da reflexão que nós vamos sair da condição de infância espiritual e vamos para uma condição adulta. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Está difícil. Está difícil o que eu estou falando? Não? Está claro? Está tranquilo? Então veja bem. Jesus é um ser cósmico que tinha como missão fazer a humanidade voltar ao Criador. Você vê que eu estou sendo bem racional. Primeiro que ele é um ser cósmico. Vocês estão entendendo? Ele é cósmico. O problema é que é tanta informação que eu tenho medo às vezes de revelar e vocês falam assim, interna o Adriano que ele não está bem. Entendeu? Mas é porque realmente tem certas coisas que eu não posso revelar. Porque vocês não vão conseguir seguir essa linha de raciocínio. Eu só tenho que falar o seguinte, ele é um ser cósmico. Perfeito? Que tinha como missão fazer a humanidade voltar ao Criador. Beleza? Tá claro até aí? Bom. Um ser que teve a coragem de estabelecer uma nova aliança com a humanidade baseada no amor. Porque pela missão dele não era pelo amor, é pela guerra. Oi? É. Tanto prova que Judas questionava ele o tempo inteiro. Mestre, usa o seu poder, mestre. Você pode chegar e tomar a Roma. Não, Judas, eu não vim pela guerra, eu não vim pela espada, eu vim pelo amor. Mas, na verdade, pelas profecias de todos os profetas antes deles, ou seja, o Velho Testamento inteirinho. Pega lá, Sete, Maomé, vai menino, Moisés, vai embora.
vem trazendo. Era o Messias que ia livrar o povo de Deus. Sim ou não? Mas vai livrar como? Então, dentro do plano dele, era para estabelecer essa condição como guerra. Só que o que ele fez? Não, eu vou estabelecer uma nova aliança com os humanos. Essa nova aliança, ela vai ser voltada, eles todos, para o Criador, não pela força, mas pela guerra. Porque, na verdade, o Criador perdeu o controle sobre os humanos. E aí, isso começa lá em Eva, que já é uma palestra também de 3 dias. Certo? Então, vamos só até por aí. Um ser que não usou dos seus poderes para repreender, e sim para conscientizar. Ele não obrigou ninguém. Ninguém falou assim, ó, vai ter que ser assim. Ou ele pudesse usar o poder dele e falar assim, ó, tá vendo? Eu vou transformar essa cadeira aqui, ó, de plástico em cadeira de ouro, porque vocês vão ter que me obedecer. Ele não fez isso. Ele entendeu que ele deveria, através do exemplo dele, através daquilo que ele entendia como essa nova aliança, a conscientização, porque só através da conscientização é que todos nós estaríamos convencidos em realmente o que é o processo da evolução, e não de uma coisa determinada. Deu para entender? E aí, um ser que não morreu pelo perdão dos pecados, e sim para não deixar o projeto perder com o tempo. Quem falou que Jesus morreu pelos pecados foi uma igreja chamada Igreja Católica. Porque ela precisava justificar a crucificação dele. E para todos nós ficarmos presos, entre aspas, a devoção de que ele morreu por nós. Ou seja, o sangue dele foi derramado na cruz para livrarmos nós do pecado. Sim ou não? Que pecado? Qual pecado? O seu pecado é diferente do meu. E aí? Aí o que a igreja fala? No momento que Eva, a Eva da maçã, comeu a maçã, ela desobedeceu quem? Vamos, gente. Quem que Eva desobedeceu? Deus. No momento que ela desobedeceu Deus, ela cometeu o pecado original. Como tal, tudo que nasceu de Eva e Adão daqui para frente são todos pecadores originais da vida. Sim ou não? Sim ou não? Aí o povo que viveu antes de Eva e Adão. Independente se é a árvore, se é a serpente, porque aí como não pode falar como é que foi o processo, já jogaram a condição da serpente que simboliza o Satã e a maçã. Igualzinho a história de Chapeuzinho Vermelho. Igualinho. Qual é a lógica? Não, eu quero voltar na pergunta anterior. E os humanos que viveram antes de Adão e Eva, que já está comprovado pela ciência. Porque segundo nos informaram, a coisa começou de Adão e Eva. Não, a ciência já provou que já tinha antes. Tinha gente. E aí? Está vendo o perigo da certeza? Que a certeza não nos deixa pensar. Não, eu tenho certeza que começou. Você tem certeza sim. Pois é, mas a ciência prova que tinha um humano antes. Ah, é? É. Ah, eu não sabia, pois é, mas tinha. E agora? Então, ele não morreu pela condição de perdão. E por que? Olha, vamos partir para a lógica. Nós somos seres racionais.
por que ele teria que ter essa condição de partir, de morrer pelos nossos pecados, sendo que nós, espíritas, sabemos que a lei do karma, cada um responde pela sua obra. Que, por sinal, foi ele que falou isso. Não olhei os vossos pecados. Cada um responde pelas suas obras. E não é verdade? Então por que ele estaria respondendo isso por nós? Mas por que inventaram essa história? Por que criaram essa história? Exatamente para nós deixarmos preso a uma condição de devoção a essa condição, que isso era interessante para a matrix religiosa. Mas se vocês passarem para refletir de uma maneira lógica, não tem lógica isso. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Um ser que trouxe um código de conduta como exemplo para ser explorado para a evolução individual de cada um de nós. É um código de conduta. O que Jesus fez foi exatamente estabelecer um código de conduta. O que é um código de conduta? Uma forma de entender e de viver a vida para buscar a evolução espiritual. Há prova tanto disso que ele questionou a condição da conduta da época. Para os fariseus, Jesus foi um revolucionário, foi um anarquista. Porque ele não concordava com nada. Não concordava e provava, e mostrava que não era por aí. Porque, na verdade, naquela época, os fariseus queriam o quê? O domínio do povo. Tanto prova que os fariseus tinham poder político sobre Roma. Sim ou não? E olha que ali ainda não estava criada a Igreja Católica. A Igreja Católica foi criada no Concílio de Nicéia em 325 depois. 300 anos depois que ela foi criada, por Constantino. Foi ali. Juntou os bispos tudo e tudo mais. Constantino era perseguidor, né? Era imperador de Roma. Certo? Helena, mãe dele, falou assim: meu filho, tô te entendendo não, você vai ficar perseguindo esse povo. Por que você não fica cristão? Que o povo vai te adorar. Uai, mãe, é mesmo, é verdade. Chama todo mundo, a partir de agora eu virei cristão. Foi bem assim. Mas para poder institucionalizar isso, fizeram o Concílio de Nicéia. E a partir dali, virou Igreja Apostólica Romana. E foi daí que as historinhas começaram a surgir. Mas Jesus já está 300 anos atrás. Os evangelhos só começaram a ser escritos 50 anos depois. Mas ninguém contou isso para nós, Adriano. Pois é, eu estou contando. Estou contando. Vai ter gente aqui que vai falar assim, tá doido, tá louco, precisa ser internado, choque. Mas eu estou contando. Quem achar que isso não é, porque tem a certeza, pesquisa. Tá tudo. Pergunta para uma amiga sua, que essa amiga, inclusive, é toda nossa. Ela chama Iá. Vai lá e pergunta para ela. Quando é que foi o Concílio de Nicéia? Pergunta para Iá. Quem é que foi que aglutinou todos os 4.000 evangelhos? Jerônimo. Pergunta para ela. Olha, o Adriano tinha razão. É porque hoje está se confiando mais nela do que na gente. Iá falou, está tudo certo. Beleza? E aí, vai. O que acontece? Diante disso, quais foram as mensagens que Jesus trouxe? Primeiro, a mensagem do amor, que é a consciência que se transforma em atitude.
Presta atenção. Amor não é aquilo que você sente pelo seu filho, que você sente pelo seu marido, que você sente pelo seu irmão. Não é. Mas o que eu sinto? Vocês têm um sentimento. Amor é atitudes que você toma para qualquer ação sua, independente para quem seja. Por isso que o amor que Jesus ensinou é amor incondicional. Então, toda atitude que você tem para o seu próximo, que dá a ele um bem-estar, você está tendo uma atitude de amor. Deu para entender o que eu falei? Então, vou dar um exemplo. Se você chega e fala um bom dia com um sorriso para uma pessoa que você nunca viu, mas aquilo lá traz um bem-estar para essa pessoa, você teve uma atitude de amor. Vou dar outro exemplo para vocês. Aí sim, vamos lá para a parábola. Qual é a parábola que Jesus deixa claro essa condição de atitude? Qual é a parábola? Fala. Bom samaritano. O bom samaritano sabia quem era aquele rapaz? Ele perguntou o nome dele? Não, ele foi lá, curou as chagas, é isso? Não levou? Foi, sim ou não? Ele teve uma atitude de amor. Não é atitude de dó, não, foi amor. Independente de quem era. Eu costumo dizer que o amor mais egoísta que existe é o amor da mãe. E é verdade. Porque ela entende que o filho é posse. Tanto para que ela fala, meu. É seu? É. Por quê? Porque eu que fiz, olha só, deusa. Foi eu que fiz. É. Então tá bom. Tá certo. Há muitas moradas na casa do meu pai. O que ele quis dizer com isso? Vocês olham para o céu? Sim ou não? O que tem lá no céu? Estrela. O que a estrela é? Sóis, planetas, satélites, sim ou não? Vocês acreditam que só tem gente aqui? O problema é que mostraram para nós que essa morada é o céu. Não, a morada que ele quis dizer é o seguinte: ei, vocês fazem parte do cosmo. Vocês são seres também no cosmo. E é verdade. Está aparecendo já umas navezinhas aí. Uns Unos. Que as navezinhas que estão aparecendo é Uno. Já vai vir as Ferrari. A gente está ficando doido já, ué. O povo já chega, apareceu uma lá que ela foi perto de um avião. Oi? O povo do avião quase derrubaram o avião. Na hora que chegar a nave de Sofia, aí vocês vão ver o que é nave. Mas tem nave? Sim. Nós não temos avião? O avião não voa, sim ou não? E por que não pode ter nave? O problema é isso. Tudo isso foi fechado numa redoma de vidro para que a gente não buscasse, não refletisse. E, no entanto, ele falou: há muitas moradas na casa do meu pai. Essas moradas podem ser entendidas desde outros planetas, outros orbes e tudo mais, até a morada da própria cidade. Mas se falasse isso para nós há 2025 anos atrás, o que nós íamos fazer? Nós poderíamos até não acreditar, mas no momento a gente poderia estar despertando. 2000 depois, a gente não estaria pensando, não estaríamos falando isso aqui numa palestra, onde todo mundo está assim, meu Deus do céu, o que é isso? E, no entanto, foi ele que falou. Foi ele que está mostrando. Outra coisa que ele trouxe para nós é,
Não faça o outro que você não gostaria de receber. O que ele quis dizer com isso? Uma palavrinha que está virando moda agora, se chama empatia. O que é empatia? Você se colocar no lugar do... Ele falou isso há 2025 anos atrás. Agora que os coaches estão falando, você tem que ser empático. É chique. Eu pratico empatia. Não, ficou chique agora. Eu sou um ser empático. É mesmo? Será que nós estamos prontos para ter a atitude do bom samaritano? Hã? É porque está evoluído já. Está na nossa frente, ó, mas não é pouco não. Pior que a gente olha para ele e fala assim, nossa, mas ele ainda é criança. Sim, ele é criança, mas o espírito dele tem quantos anos? Ele só está num corpo ainda em evolução biológica. Basta olhar os autistas. Mas as coisas estão acontecendo, e estão acontecendo, e estão acontecendo, e todo mundo está fingindo de árvore. Não é comigo. Até a hora que vai, brum, aí não adianta chorar. Todo mundo aqui deve ter sobrinho ou neto do mais pequenininho, sim ou não? Não dá nó em goteira? Sim, e as respostas? Você fala, divino, de onde veio isso, gente? É porque é uma leva de espírito que já está mais conscientizado que a gente, que vai assumir a nova terra. E nós vamos ter que voltar para a reticidade, estudar mais, evoluir para voltar também para cá. Se quiser vir para cá, que se não quiser, tem outro planetinho esperando. Chama Quiron. Pensa um planeta que está ótimo. Olha que beleza, não tem energia elétrica, não tem fogo, ainda é uga-uga, ainda certo, mata o bicho com pedra. Ah, beleza. Certo? O reino dos céus está dentro de cada um de vocês. O que ele quis dizer com isso? Essa aqui é poderosa. Essa mensagem dele é poderosa. O que Jesus quis dizer? O reino dos céus está em cada um de vocês. Deus está em cada um. Então você é Deus. Você acredita que ele é Deus? Pede um milagre. Você acredita que você é Deus? Não. Mas ele falou. Vós sois deuses. Você sabe o que ele quis dizer com isso? É que você, cada um de nós, temos a força divina em nós. E você sabe o que a gente faz? A gente transfere o poder que é nosso para o outro. A gente transfere, entendeu? Para o outro. E a gente, o pior, se coloca na condição infantil de falar assim, eu não dou conta. Posso provar? Você vai no Araújo Jorge. Tem duas pessoas que têm o mesmo câncer. Uma cura e a outra não. Aí você pergunta para as enfermeiras. Por que essa curou? Porque essa aqui todo dia falou, eu vou curar. Eu vou viver. Eu sei fazer, eu sei realizar. E essa aqui que morreu? A morte já está comigo mesmo. Uma usou o quê? A força divina. E o outro? Então essa curou por mérito de quem? De Deus? Curou pelo mérito dela. Tanto prova que os milagres que Jesus fez não foram todos. Sabiam disso? Porque todos os milagres que ele realmente realizou, o que ele falou para as pessoas? A tua fé que te... O que ele quis dizer? A tua força interior, a tua força divina, não tem nada a ver com a condição devocional. É você acreditar que você pode. Aí vem os coaches da vida que desce paraquedas e falam assim, não, isso aí é a lei da atração, é o segredo. Você quer ficar, você lê o segredo, que o segredo vai te transformar. Sim ou não? Eu li o segredo 2 vezes.
Mas não aconteceu nada, não. A capacidade que nós temos de sermos dodói, tadinho. Já viu tanto que a gente gosta de ser tadinho? Você sabe como é que a gente sabe que a gente é pieguista? Quando a gente gripa. A gente adora a pessoa assim, tadinho, tá gripadinho. E não é tudo no diminutivo, né? Tá com dorzinha de cabeça, tá gripadinho, tá molezinho, E a gente vai se entregando. Aí a gente vem para um centro espírita, presta atenção que eu vou falar, que é sério. Na esperança de acontecer o quê? Para poder aliviar os problemas e as dores que nós estamos tendo. O milagre. Quem vai fazer os milagres? Os guias. Ó, nós passando o poder de novo. Ah, então não adianta vir pegar, tomar paz? Não, adianta. Isso é para nos ajudar. É para estar nos assessorando, é para nos estar nos alimentando. Mas não para estar realizando. Porque se você não acredita, tanto prova que teve pessoas na época de Jesus que só de encostar no manto dele se curava. Teve outras que não. Por quê? Porque ela não acredita. Ela não acreditava nela. O reino dos céus não é uma condição geográfica, sei lá, espacial. Não. Você quer ter o reino do céu? Faz do seu interior, faz da sua vida, faz de tudo que te envolve o reino dos céus. É isso que ele quis dizer. Você não precisa ir para um lugar para você sentir o reino do céu. Você pode ter sim o seu reino com você. Mas por que a gente não tem isso? Por que a gente não vive esse reino do céu? Mata a charada. Não. Porque nós estamos apegados à matéria. E a gente passa 24 horas lutando para poder manter a matéria. E cada vez que a gente tem mais apego pela matéria, mais nós ficamos escravos das condições da matéria. Menos nós vamos dar valor no reino de paz, harmonia, que está dentro de nós. É isso que ele quis dizer. Mas, Adriane, quer dizer então que eu não posso sobreviver, eu não posso ter carne? Não falei nada disso. Eu falei apego. Eu não falei você ter e realizar, eu falei apego. Quem dos médios daqui trabalha com desobsessão? Não tem espírito que fala assim, não, isso aqui é meu. Não, mas você está desencarnado. Não, mas é meu. Não é mesmo? A casa é minha. Não, mas você tem que sair de lá, você está desencarnado. Não, a casa é minha, tem certeza. Foi eu que paguei. Sim ou não? Tem espírito que fica sentado no túmulo. Você está desencarnado. Está doido, senhor? Você está no cemitério. Daí? Vou sair daqui não. Tem espírito que desencarna, que é ex-fazendeiro, que ele afirma que a fazenda é dele. Você chega para ele e fala, olha para o seu corpo, você está vendo que o seu corpo já não é o corpo. Não, mas a fazenda aqui é minha, só fica aqui. Como que um espírito desse pode galgar o reino do céu se ele está preso ainda a uma matéria que não pertence a ele? Ou algum de vocês já foi em algum velório que vocês já viram dentro do caixão o carro? Já foi? O caixão aqui está o morto, de cá está o carro dele, de cá está a fazenda. Está indo todo mundo junto. Vocês que mexem com desobsessão, qual é uma das coisas que mais perturba o espírito na hora que ele chega lá que ele fala assim, uai,
Cadê minhas coisas? Sim ou não? Pois é, não tem. Como assim? Não, não tem. E esse despertar de você ter o desapego é um dos processos mais valiosos que você tem para a evolução espiritual. Ele está falando. É só a gente saber interpretar. Interpretar com a razão, não interpretar com devoção. Gente, não vou muito longe não. Século IV, século V. A igreja vendia condomínio fechado no céu. Vocês sabiam disso? É. E tinha gente que, não, mas é fechado mesmo, não fechado, tem segurança, tranquilo, portão que abre automático, tudo direitinho. Tanto prova que você ia confessar, atenção pessoal que é da minha idade, 60 anos para cima. Vocês lembram disso? Nós íamos confessar, lembra? Aí lembra que tinha penitência? A penitência estava ligada a um carnê, ou eu estou mentindo? Quem viu Alta Compadecida? Não preciso falar mais nada. É exatamente aquilo lá. – 2025 anos depois, mudou alguma coisa? Como é que estão os dízimos? Como é que estão as nossas irmãs evangélicas com verdadeiros templos faraônicos? Quanto maior, mais se acredita que vai estar no reino do céu. Estou mentindo? Né? Tem inclusive uma igreja nossa, irmã nossa, que tem até a Arca da Aliança. Olha que coisa louca. Não sabe nem o que é a Arca da Aliança. Ah, mas é a Arca de Abraão. Tá bom. Não vou discutir. São crianças ensinando para crianças. Mas ele, há 2025 anos atrás, não falou para a criança. Ele deixou a mensagem. A próxima é: o que vem do homem é para o homem, e o que vai do pai é para todos. Onde ele falou isso? Eu só traduzi. Dai a César, dai a Deus. Olha o desapego aí. Olha ele ensinando você a desapegar. Então veja, senhores, que todo esse processo que nós estamos vivendo agora, que é da transição planetária, que não é possível que ninguém esteja acreditando, que está na cara, os fatos estão sendo comprovados, não é um ou outro falando, não, os fatos estão sendo comprovados. Como é que está lá a enchente do Texas? No Texas. Dá para vocês entenderem. Enchente no Texas, que é uma área praticamente deserta. Não está sabendo? Sai do TikTok e vai lá para o que foi. Sai do... Certo? Está lá escrito. Já morreram já, sei lá quantos, sim ou não? 100 crianças, né, desaparecidas. Chuva dentro de uma área árida. Não adianta falar assim, esse é o fim dos tempos. Não, para. De novo, lá nós entregando o trem para poder ficar na zona de conforto. É o fim dos tempos, então é isso mesmo, não tem nada disso não. É o fim de uma era para iniciar uma outra era, aonde nós temos que tomar consciência que nós vamos conviver agora numa nova era, aonde nada de que nós estamos hoje pensando, acreditando, fazendo, vai valer. Acredite quem quiser. Eu não estou pedindo aqui certeza, eu estou só pedindo para refletir e olhar os fatos. Olhem para os fatos. Olhem para os fatos. Porque foi isto que ele fez. Ele olhou para os fatos, ele trouxe os fatos para nós, porque ele sabia dessa condição. Mesmo vivendo dentro do que ele viveu numa época completamente, né? Tinha tecnologia nenhuma. Você já pensou? Gente,
Imagina Jesus agora, com internet. Como é que seria? Será que íamos acreditar? Imagina Jesus com um canal no Instagram. Não. E Jesus descendo um avião A380. Porque lá ele andou de jumento porque não tinha avião, certo? Mas se ele vai transmitir para o mundo inteiro, ele tem que agora voar. Como é que a gente encararia vendo Jesus descendo um avião? A gente não para. Tá vendo como é que a gente vai escondendo? A gente não quer saber disso, porque isso faz pira. Não. Mas Jesus vai. E aí? No momento que ele vai descer do avião, vai ter alguém lá na escada e falar assim: cadê a humildade? Agora está andando de avião. Aí como é que ele faz então? E Jesus encontrando com Trump? Ele não encontrou com as autoridades da época? Imagina ele encontrando com Trump. Tá vendo? E é realidade. Como ele sabia que ele não ia encontrar, porque a vinda dele agora, Jesus vai voltar? Vai, mas não vai voltar na condição humana, ele vai voltar na condição cósmica, tá bom? Sofia, vai chegar de nave, pode mandar me internar. Logo que chegar a nave, você fala assim, solta o Adriano lá. Mas de onde você tira isso? Olha para os fatos. Então ele vai voltar numa condição cósmica, porque ele não precisa mais ficar humano, certo? Para terminar de mostrar para nós, cara pálida, presta atenção. 2025 não foi suficiente para vocês entenderem como é que funciona tudo. Acreditem em vocês, vocês têm o reino do céu em vocês. Faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você, porque essa é a melhor atitude que você tem de desapego, de egoísmo e orgulho, que são as mazelas que mais destroem vocês. É isso que ele quis dizer. A empatia é exatamente o antídoto do orgulho e do egoísmo, que são as mazelas que mais destroem a gente, as nossas relações, a nossa evolução, a nossa condição. Desapeguem da matéria. A matéria está aqui emprestada. Está emprestada para vocês usarem, não se apegarem. É para usar. Eu costumo sempre dar exemplo de um amigo meu que ele é tão apegado em carro que ele manda lavar o carro todo sábado. Se chover, não sai de casa. Estou falando sério, para não molhar o carro. Manda os amigos buscar ele. Eu já falei para ele, você mandou preparar o caixão do seu carro? Mas é assim. E se vocês pararem para analisar, o grande mal de que nós estamos fazendo a nós mesmos é essa luta insana pela matéria. Se nós não tivéssemos isso em nossos corações, não teria uma criança hoje passando fome. Porque as crianças estão passando fome e os silos estão lotados de comida, que está tudo segurando lá para poder subir na bolsa de valores, as cotações das ações. Olha o nível de egoísmo. Olha o nível de egoísmo. Até hoje, 2025 anos atrás, nós fazemos guerra em nome de Deus. Estou mentindo? As duas guerras em nome de Deus. A gente usa Deus para poder matarmos uns aos outros. Quer dizer, nós não temos a menor empatia. Então, no momento que ele falou, faça ao outro que você gostaria. Você gostaria que alguém te matasse? Sim ou não? Então, por que você está matando? É isso que ele quis dizer. Chega de guerra, chega de guerra. Vamos nos amar. Então, vocês podem olhar que ele dá todas as mensagens dele, conflui para poder mostrar para nós o que é amor. E a gente teima em não praticar. Até porque hoje está complicado, né? Se você fala hoje que você ama alguém,
Meu Deus do céu. Vocês podem olhar que nós estamos afastando uns dos outros. Nós estamos abraçando cada vez menos, nós estamos sorrindo cada vez menos, nós estamos falando palavras de força, de amizade, de alegria cada vez menos, ou seja, nós estamos confortando cada vez menos. E manda mensagem. Engraçado que a gente deixou de falar por telefone em voz para falar em mensagem. Não é louco isso? Então, acho que acabou. Independente disto, se ele teve esse cuidado de mostrar isso há 2025 anos atrás, porque ele sabia que 2025 anos depois, nós estaríamos dentro dessa condição que nós precisamos despertar. Despertar 2025 anos atrás realmente era meio complicado. Nós éramos ainda muito ainda inferiores. Hoje não. Hoje nós já temos essa noção. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Hoje nós temos tudo que possa nos favorecer, sim ou não? E a gente não usa. A gente não tem essa... Nós não temos a coragem de quebrar o sistema. Em pensar diferente, em agir diferente, em ter coragem. Muito pelo contrário, a gente até critica. Eu sempre falei, eu admiro demais nossos irmãos evangélicos. Só o trabalho que eles fazem no presídio é maravilhoso. Eu não daria conta. Mas a gente só sabe olhar o lado mal, o lado errado. Não, fazem trabalhos maravilhosos. Mas, quando Jesus falou, faça do seu universo se tornar bom, que todo o universo global também vai se tornar. Vocês concordam? Se cada um de nós nos tornarmos pessoas evoluídas, boas, a humanidade inteira não vai mais guerrear, a humanidade inteira não vai tacar bomba na cabeça do outro, a humanidade inteira não vai. Porque vai se formar uma grande egrégora. Então, por isso que tem que ser através da consciência, não pode ser forçado. Por isso é que ele estabeleceu a nova aliança. Que não adiantava, não tem como forçar isso. Não tem como você forçar um ser humano a ser bom na pancada. Não tem como. Até porque se você der uma pancada nele, ele vai ficar com ódio de você, vai bagunçar tudo de novo. Então, levam isso para casa como reflexão, para que vocês possam, aos poucos, começarem, estou finalizando, tá? A fazer o processo de mudança. Eu falei isso na palestra passada. O que é evolução espiritual? É nós sairmos da condição das nossas mazelas. Sabe o que é mazela? Mazela? A imperfeição. Ou seja, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. Perfeito? Que todos nós temos. Que uma das mazelas que a gente tem também chama hipocrisia. Que a gente finge nunca quer com a gente. Sair dessa condição e presta atenção, isso não vai acontecer só nessa encarnação, não. Eu estou sugerindo para começar. E quando é que a gente vai terminar? Cada um com a sua obra. Vamos lá, 200 encarnações. Tá bom. Mas continua, mas tem que começar. A entender que você não pode ter egoísmo, que você tem que dividir. A entender que você não pode ter orgulho, você tem que ter humildade. A entender que você precisa ter atitude. Você entende? É a prática disso. Passo a passo, dia a dia, lutando contra o seu eu interior e modificando isso e transformando. Olha o que eu vou falar, presta atenção para não falar que eu falei coisa e vai surtar. Transformando o inferno que está hoje dentro de você de culpa, remorso, tristeza, traumas. Tudo. Transformar isso que está dentro de você, que é um inferno. Você não precisa ir para o inferno. Em reino dos céus. Paz, alegria, amor, harmonia, gratidão.
perdão. Vou falar mais uma vez, falo isso tem 20 anos. Ninguém vai fazer isso por você. Não vai existir esse passo de mágica. Cada um de nós tem esse caminho para poder seguir e conquistar. O que as entidades espirituais vão fazer é nos auxiliar, nos ajudar. Mas fazer por nós, não. Por quê? Porque senão não tem o mérito. Deu para entender? Então, reflitam sobre isso. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Tá?